Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Paz do Senhor, meus irmãos, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E mais uma vez nós queremos te agradecer pela audiência, pela oportunidade que você nos dá de mais uma vez falarmos da Palavra de Deus. Hoje estudaremos da lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e hoje falaremos da lição de número 12, que estudaremos no próximo domingo. Jesus, o homem perfeito. Nosso texto áureo está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Verdade prática. O verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 40 a 52. Nós vamos estudar hoje essa lição maravilhosa e mais uma vez estamos aqui com a presença do professor Joás. Queremos mais uma vez agradecer, professor, e dizer que o senhor é muito bem-vindo ao nosso meio. E dizer que, para falar a verdade, nós estamos diante da lição que eu considero a lição desse trimestre. É a lição que define, né, praticamente toda essa revista aí, né, todas as outras lições. Né? É uma lição muito boa, né? Isso. Falando de Jesus, vamos falar assim da teologia cristalina, né? A pessoa de Jesus, a cristologia. Então nós vamos estudar uma lição maravilhosa. Introdução. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje na encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Professor, então nós vamos começar essa lição falando o seguinte. Desde a época do apóstolo João, né, dos evangelistas lá nos primórdios da igreja primitiva, quando começou a escrever o evangelho, já tinha essa briga aí, principalmente contra, vamos falar assim, uma classe lá antiga, contra o gnosticismo, que não acreditava na deidade de Jesus. Né, vamos falar assim, nessas duas naturezas, sendo homem e sendo Deus. Então essa lição veio para esclarecer muitos pontos e trabalhar esse ponto aí tão importante para nós, para a nossa teologia e para nossa fé, vamos falar assim. Durante a história da igreja, né, houve muitos hereges, né? A gente pode citar algumas, né, o arianismo, né, a doutrina unicista em si, né, com todos os seus ramos, né, que não olham para Jesus como a gente olha, né, a doutrina trinitariana olha. Né? Jesus é homem, perfeitamente homem, e é Deus, perfeitamente Deus. Né? Hoje tem um homem sentado lá no trono do lado do Pai. Né? Isso causa muita confusão para alguns, né? Mas essa é a verdade. Né? Jesus é Deus e Jesus é homem. Não é tão simples de entender, mas também não é tão complicado assim como fazem parecer. Né? Só para corroborar desse assunto que você está falando aqui, até uma profecia no Antigo Testamento, Zacarias 13:6, que comprova isso aí. Né? Nós estamos falando de um fato bem anterior à vinda de Jesus, nós estamos falando de mais ou menos 400 anos antes de Jesus que o profeta falou isso aí, e se cumpriu depois. Como todas as profecias, todas, a respeito de Jesus. Essa é uma bem definida que ainda vai se cumprir né, depois do milênio, né, depois não milênio, depois da grande tribulação, quando Jesus voltar, que essa profecia diz o seguinte: se alguém lhe perguntar que feridas são essas em suas mãos, olha bem. Então, ou seja, Jesus ressuscitou no mesmo corpo que ele havia morrido. Claro que foi um corpo glorificado, que nós sabemos isso pelo Evangelho. Nós vamos estudar essa lição e só de antemão, para a gente já fechar essa introdução, só um detalhe importante aqui, que é bom a gente lembrar, que Jesus não esvaziou da sua divindade, ele esvaziou da sua glória. Sim. Lá em Filipenses, né?
2. Sim. Então nós vamos ver ali, aqui é nós. É bom a gente falar isso, porque senão a gente pensa que Jesus esvaziou da sua divindade também, deixou de ser Deus. Não foi assim, não. Ele esvaziou da sua glória. Ele não usurpou o direito de ser chamado Deus aqui. Mas a gente vê na Bíblia algumas vezes que ele usou os atributos divinos também, sem dúvida. Vamos lá. Capítulo 1. Jesus, o verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem e meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade. Então nós já falamos isso aqui também. Não há esse meio termo em relação a Jesus, como não há meio termo em relação à formação do homem. Claro. Essa dualidade, né, se é que a gente pode chamar assim, em alguns aspectos da natureza pode ser observado, né? Situações onde essa dualidade é bem parecida, né? Então tem como ser duas coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Ele é humano e ele é Deus ao mesmo tempo, né? Não era para ter essa dificuldade toda que a gente tem com isso. Vamos falar de nós mesmos, seres humanos. Nós somos homem, matéria, carne, né? Quando o homem morre, isso aqui volta ao pó e se decompõe. Mas o espírito e a alma morrem? De jeito nenhum. Isso é coisa que vem de quem? Do Criador, né? Né? E tem coisas assim que são até mais simples, né? Tem coisas... há pessoas que se aventuram, né, a fazer algo do tipo. Por exemplo, no trabalho, esse sou eu, o eu profissional. Esse sou eu marido. Esse aqui sou eu pai. Tem gente que se aventura a particionar a vida desse jeito, né? Não, eu profissional de um jeito, eu pai de outro jeito, eu marido de outro jeito, eu crente de outro jeito, né? Não existe isso. É tudo a mesma pessoa, né? O sujeito é ele no trabalho, na escola, na família, né? Não dá para dividir. Em essência, não dá né? para dividir. São papéis diferentes, mas é o mesmo sujeito, né? Então é a mesma situação aí. Verdade. Vamos lá, nós vamos subdividir esse tópico em 3, né? Como a gente sempre tem costume, e vamos trabalhar isso aí. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Nós vamos ver isso claro no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então nós vamos ver que esse princípio de João 1:1, nós estamos falando de eternidade. Claro que não é uma linguagem humana. O princípio de Gênesis 1:1, criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é bem definido. Mas nós vamos ver que no princípio era o verbo. O verbo aqui no original, se a gente for ver, era o logos. Logos é a palavra. Então no princípio era a palavra. Por isso que Deus verbalizou, por isso que Deus falou. E é citado aí o texto de Isaías, né, 9:6, né, os 4 nomes do Messias, né? Sim. Ali tem os 4 nomes do Messias: maravilhoso conselheiro, né? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha só, Pai da eternidade, né? Isso indica que ele não foi criado, ele não teve um princípio. Sim. Né? Como alguns unicistas pregam, né? Que ele saiu de dentro do Pai, né? E tal, o Pai criou ele, né? Não existe isso. Não. Né? Ele não teve princípio. Como Pai da eternidade, imagina, a gente não consegue pensar a eternidade, a gente não consegue pensar o tempo direito, né? A eternidade que está fora do tempo, imagina, né? Como é que não vai dar um nó na nossa cabeça? Né? E ele criou a eternidade, pensa bem. Né? Eu costumo dizer isso, já falei isso várias vezes em estudos aqui na nossa igreja. Para Deus é o seguinte: passado, presente e futuro, Deus está vendo tudo ao mesmo tempo. Para Ele não existe isso. Passado, presente e futuro é um linguajar humano, um linguajar nosso. Para Deus não, para Deus é tudo mesmo que tempo. Nem nós mesmos sabemos explicar, né? Difícil, Se for para gênios, tipo Agostinho, né, ele vai dizer, não, eu tenho uma intuição do que seja. Aí ele tenta explicar, mas não explica direito. A gente está falando de uma mente limitada explicando uma coisa de eternidade, uma coisa profunda. Então o que nós vamos falar aqui, por mais que a gente tente esgotar o assunto, nós não vamos conseguir. Por mais que a gente tente explorar o máximo de textos assim, nós vamos simplesmente dar uma visão muito panorâmica do assunto, né, pela nossa mente limitada que é. 2. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, logo ele tem vida em si mesmo. Olha bem, professor, ele
nós podemos até um pouquinho além. Não é que ele tem vida, ele é a própria vida. A gente pode ir mais profundo nisso. Pode. Ele é a própria vida. Ele é a essência, ele é o dom da vida, tudo vem dele, né? A vida vem nasceu dele, né? Paulo vai dizer, nele nós nos movemos e existimos. Verdade. Né? Então nós andamos nele, né? Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros. Né? Então é nele que a gente encontra vida e tudo mais. Verdade. Então nós vamos ver aqui que são atributos inegociáveis de Deus e imutáveis também. A onipresença, a onisciência e a onipotência. Né? Deus sabe tudo, Deus está em todos os lugares, Deus vê tudo, Ele conhece tudo. Então, assim, isso é muito bacana. E Jesus também tem esses atributos. As Escrituras apontam em Cristo, em Jesus, todos esses atributos que são de Deus. Né? Verdade. Então, não há dúvida de que Ele é Deus. Né? Verdade. E o ponto 3, para a gente fechar esse tópico aqui. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal da irmã Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, nós já citamos isso aqui. É bom a gente lembrar isso, porque a gente pensa assim, então o verbo se fez carne e habitou entre nós, então ele esvaziou de tudo. Não, ele não esvaziou, ele esvaziou da sua glória, ele deixou a glória que ele comungava com o Pai, com Deus Todo-Poderoso, né, com o Senhor, né, Deus, Palavra e Espírito. Nós vamos ver isso aí em 1 João 5,7. Há três que testificam no céu: o Pai com letra maiúscula, a Palavra com letra maiúscula e o Espírito com letra maiúscula. Então ele esvaziou da glória, agora da divindade não. Ele nunca deixou de ser Deus, em hipótese alguma. Talvez não fosse nem possível, né, ele deixar de ser Deus. Né? Então quando lá em Filipenses 2, né, a partir do verso 5, vai descrever essa kenosis, né, como a gente chama, né, é um esvaziamento, mas não é um esvaziamento de si mesmo, um esvaziamento do que ele é. Né? Ele é Deus. É um esvaziamento de glória. Né? Aquela glória que ele tem junto com o Pai, né, ele se esvazia daquilo para poder encarnar. Porque se você pensar, a Terra conteria aquela glória? Né? Pode ser alguma. Difícil, né? Nem os homens em pecado conseguiriam comungar com essa glória, né? Pois é. Então ele teve que deixar aquilo lá no trono, né, para poder encarnar. Né? E até mesmo para advogar as nossas causas, né? Não é que haveria necessidade para isso, mas ele mesmo se fez humano para advogar as nossas causas. Foi uma vontade própria dele. Quando ele voltou para lá para se assentar no trono, os anjos devem ter estranhado, né? Talvez, deve ter estranhado, né? Um homem aqui, né? Mas talvez por isso Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, ao qual todo joelho um dia vai se dobrar, né? Paulo é fantástico nessas colocações quando fala assim das coisas divinas, né? Isso é muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Já percebeu que o assunto é bacana, é vasto, é muito importante para os nossos dias atuais. Então eu quero convidar você a não sair daí. Voltamos já já. Estamos de volta com o seu programa Novo Alvorecer, programa da Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. Queremos aproveitar e fazer um convite a você a estar conosco em um dos nossos cultos. Geralmente acontece às terças, onde nós estudamos a Palavra de Deus, às quintas, onde nós temos a oportunidade de cultuar o nosso Deus, e aos domingos em 2 horários. De 8 às 10, a nossa Escola Bíblica Dominical, tema esse que estamos estudando agora com vocês, e à noite, às 19 horas, um grande culto de louvor e pregação da Palavra de Deus. Então fica aí o nosso convite. Queremos lembrar você também sobre as nossas mídias sociais. Nos siga lá no Instagram, também no YouTube e também no Facebook, professor. ADEC Oficial. Isso é fantástico. Faça lá os seus comentários, deixa lá a sua participação, faça suas perguntas, dê sugestões de temas que podemos discutir aqui nos nossos programas e responderemos você com o maior prazer. Deus te abençoe. Professor, vamos lá, nós tratamos no primeiro tópico aí, no primeiro capítulo, além da introdução, falamos de Jesus, o verdadeiro Deus. Nós tratamos aqui da deidade de Jesus. Bem corrido, né? Bem corrido. É um assunto que nós poderíamos ficar aqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, nós não iríamos esgotar o assunto. É muito discutido o assunto dentro da teologia. E agora também nós vamos falar sobre o verdadeiro homem. Ponto 1. Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação,
o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Está lá em João capítulo 1, 18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Olha bem, nós já falamos isso aqui também. Esse estar no seio do Pai, isso é muito profundo também. Ele estava com Deus. João 1 fala, ele era Deus, estava com Deus e todas as coisas foram criadas por ele. Então nós vemos aí a ação da palavra de Deus, né? Que é o próprio Cristo. E assim, talvez a conotação que tenha, né, seio do Pai, né, em português para nós seja, assim, à primeira vista, seja um tanto diferente do que o escritor queria expressar. Né? Está dizendo que eles estão no mesmo ambiente e eles estão na mesma comunhão, estão na mesma situação, né? Em pé de igualdade um com o outro, no seio do Pai. Né? Fala de comunhão. Né? Você vê no Evangelho um dos apóstolos que recostava-se no seio do próprio Senhor Jesus, né? Então, isso é comunhão, né? Não quer dizer que um está dentro do outro, né? Que é o que dá a entender algumas doutrinas aí equivocadas a respeito da Trindade, né? Dá a entender que Jesus estava dentro de Deus, né? Dentro do Pai, e o Pai, em alguma maneira, em algum tempo, foi e trouxe ele à existência. Gerou ele, né? Então, não é isso que está nas Escrituras. Né? No seio do Pai, eles estão em comunhão, no mesmo ambiente, né? Estão na mesma situação. Um texto claro para isso aí, Isaías 9:6, já falamos isso aqui. Sim. Né? Em programas anteriores. Olha o que o texto diz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quem nasceu foi o homem, Deus não. Claro. Né? Deus não foi. Isso é muito importante de falar sobre isso. O próprio evangelista João, né, que a gente tem falado aqui, né, quando ele fala de unigênito, né, não é primogênito, é unigênito. Eles têm a mesma gênese, a mesma genética, né? Unigênito. Eles têm a mesma genética, eles têm a mesma raiz comum, né? Não foram gerados, não foram criados e são eternos. Eu vou usar um termo aqui que nós estávamos até comentando sobre isso nos bastidores, que vem lá do credo niceno, né? É o termo consubstancial, ou seja, eles são da mesma substância. Né? É muito bacana. Esse credo é muito antigo, mas assim, isso faz parte da igreja. Ponto 2. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, ele é o sol da justiça. Aqui é claro que o autor fez uma comparação de Gênesis a Malaquias, os 39 livros ali do Antigo Testamento. Né? Então nós vamos ver, vamos dizer assim, o tipo de Jesus em todo o Antigo Testamento. Sim. Foi profetizado inúmeras vezes. E a gente podia citar vários outros nomes aí, né? Esses dois são bem emblemáticos, né? Sim. Mas ilustra bastante, né? Mas a gente nem teria tempo. Mas, por exemplo, aqui na leitura bíblica em classe, que está o capítulo 2 de Lucas, que me parece que é a narrativa mais bela, né, do nascimento de Jesus, né, é esse capítulo 2 de Lucas. Você vê, por exemplo, Simeão, né, quando se refere a ele, cita as profecias, né, dizendo: agora o Senhor pode despedir o seu servo em paz, porque meus olhos viram a salvação. Né? Aí ele vai usar outro termo, a glória de Israel, né? A luz para os gentios. Só Simeão usa aí 3 termos dos profetas se referindo ao Messias, né? A Orlegoim, né? A luz para os gentios, para as nações, né? A Yeshivá, a salvação, né? E a glória de Israel, né? Então são 3 termos que se referem ao Messias no Antigo Testamento, nos profetas. Muito só bacana. um sujeito citou 3. Né? Então, agora, olha bem, se a gente for olhar todos os termos, os textos, nós ficaríamos aqui o dia inteiro também. Mas vamos falar de alguns. Por exemplo, Miqueias falou que ele ia nascer em Belém, Efrata, que é a menor cidade. Cumpriu isso. O Salmo 22, escrito 1000 anos antes dele, fala do sofrimento do Messias. Tanto é que Jesus usou essa expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Está lá também. Fortes touros de Bazã me cercaram. Está falando ali de principados, de hostes satânicas. E mais uma série de coisas. Teve um profeta que falou que os ossos dele não seriam quebrados.
Tanto é que não foi. E mais uma série de coisas, né? Uma série de profecias Muita que coisa. todas se cumpriram. Isaías, por exemplo, foi o maior profeta messiânico, pelo volume escrito. Então nós vamos ver uma série ali. Bom, nós falamos aqui do Antigo Testamento, agora encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João falou isso no Evangelho capítulo 1, versículo 14. Sua humanidade, volta a repetir, não era ilusória, é real. Então, tudo que foi profetizado no Antigo Testamento cumpriu-se no nascimento de Jesus, no Novo Testamento. E foi escrito nos Evangelhos, em todas as cartas paulinas, nas epístolas, também no Apocalipse. Tudo se cumpriu. A humanidade dele está bem evidente, né? Não tem o que discutir, né? Ele tem fome, tem sede, tem cansaço, né? E uma série de situações aí, né? Agora, que interessante, professor, você falou um negócio muito interessante. Como homem, ele teve sono e deitou lá na polpa do barquinho, quando os discípulos foram atravessar o lago, né? Mas como Deus, eles clamaram socorro, ele levantou daquilo ali, sendo homem, mas ele autorizou, mandou que o vento e o mar se aquietassem. É muito interessante a gente ver essas duas naturezas aí de Jesus. É por isso que eles se assustam, né? Como é que um homem consegue falar para o vento para ele ficar quieto e ele obedece? Né? Né? Porque ele é Deus, né? Verdade. Ponto 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Interessante isso aqui, nascer na plenitude dos tempos. Tem gente que fala assim, Deus tarda, mas não falha. Nós costumamos dizer que Deus não tarda e nem falha, ele vem na hora certa. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Mas o nosso tempo deveria ser o tempo de Deus, né? Ou seja, nós deveríamos agir no tempo de Deus. A plenitude, né? A plenitude é o tempo certo. Na hora certa. Tanto é que quando Herodes quer saber que rei é esse, né, ele chama os escribas, chama lá os religiosos, eles são incapazes de identificar que o tempo é esse mesmo, né? E eles são capazes de dizer aonde. As escrituras dizem que é Belém. Né? Então, eles sabem que está na plenitude dos tempos, que é a hora da chegada do Messias, né? Então, e ele veio na hora certa mesmo. É interessante falar sobre essa questão da plenitude dos tempos também. É o momento que Jesus nasceu. O mundo tinha a cultura grega, mas estava sendo dominado pelos romanos, e Jesus nasceu na cultura judaico, né? Cultura judaica. Olha bem, o mundo ser dominado pelos romanos, todas as estradas, as pavimentações favoreceram a pregação do Evangelho. O mundo estava colonizado pelos gregos, a filosofia, a cultura e tudo mais. Ou seja, o Novo Testamento todo foi escrito em grego, era uma língua fluente. E Jesus ter nascido na cultura judaica proveu tudo aquilo que Deus, cumpriu tudo aquilo que Deus havia falado desde o princípio. Ou seja, foi exatamente no tempo certo, na hora certa, para quê? Para que o Evangelho chegasse aos confins da terra. Então foi no tempo certinho mesmo. Nós vimos isso aí lá na lição 10, né? Deus usa a cultura a seu favor. Tudo, né? Tudo. E para a gente fechar esse bloco aqui, em Israel Jesus é apresentado ao mundo. Fecha aqui o que nós falamos, né? O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e filho de Abraão. Ele precisava de uma nacionalidade. E teve. E ele veio para os judeus, né? O próprio João falou isso, eram né? seus, né? E os seus não receberam, né? Mas tudo isso também já era propósito, né? Para quê? Claro que o Evangelho deveria vir dos judeus, mas eles não receberam, não abraçaram. Mas olha o que a Bíblia diz, mas todos quanto receberam, Deus o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso é muito bom. Nós vamos dar mais uma pequena pausa aqui para um intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Estamos falando nesse programa do tema Jesus, o homem perfeito. Você tem observado que nessa lição nós entramos aqui em vários assuntos, né, professor, que aparentemente são assuntos discutidos em todo o mundo e por todas as linhas teológicas e por várias denominações, por várias igrejas. Mas nós devemos olhar sempre para a palavra de Deus, para a Bíblia. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Nela não há sombra de variação e nela encontraremos resposta para todas as nossas perguntas, né? Então a gente deve olhar para a Bíblia. Bom, nós vamos encerrar o programa falando desse tema que é o tema da nossa lição, desse terceiro capítulo aí que é o tema da nossa lição, Jesus, o homem perfeito. Nós também vamos dividir em 3 tópicos. Primeiro, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas.
Vamos dar um exemplo disso aqui. Quando o seu amigo Lázaro morreu, ele estava em um determinado ponto que ele precisava caminhar para chegar lá em Betânia. Ele chegou lá no 4º dia. Se ele quisesse usar um atributo divino, ele se teletransportava, vamos falar assim, né? Se trasladava, como nós vimos relatos bíblicos, e chegava lá em Betânia no mesmo dia, na mesma hora. Ele é onisciente, ele já estava lá, mas como homem ele teve que caminhar, andar e chegar até lá. Então nós vemos aqui, esse é um dos pontos, mas nós vemos aqui em todo o Novo Testamento a humanidade indiscutível de Jesus. Sim. Filho da semente da mulher, né? E assim, você vê, como você disse aí, nas escrituras, nós temos relatos, por exemplo, um profeta correndo mais do que um carro real, né? Nós temos, no próprio Novo Testamento, Deus pega um evangelista aqui, leva ele a outro ponto, né? Ele vai, prega, batiza, depois volta para lá. Né? Você vê assim, né, uma viagem quântica, né? E assim, Jesus não usou nada disso, né? Ele tinha o direito, né, como Deus, de fazer, usar isso a seu favor, e não usou. Né? Porque ele queria mostrar para todos que ele é humano mesmo, né? Que ele é igual a gente. E interessante que Paulo usou essa expressão, né? Ele não usurpou o direito de ser igual a Deus. Isso. E sendo Deus. Sendo Deus. Ele venceu o diabo como homem, sendo Deus. Isso. Ele não deixou de ser Deus nem um milésimo de segundo sequer. 100% homem, 100% Deus. Tudo na mesma pessoa. Parece que a gente está sendo redundante, né? Uma lição dessa talvez seja necessário mesmo, redundância. Mas se você pensar no tipo de evangelho que tem sido pregado hoje, né? A gente tem que repetir essas coisas toda hora, todo dia. Porque assim, você não quer vir para Jesus? A pergunta de um sujeito inteligente para um evangelista desse tem que ser: qual Jesus você está me oferecendo? Né? Qual Jesus? É um Jesus que é menor do que a Miriam, né? É menor do que Maomé? É um Jesus que é menor do que o seu Deus aí, o poder, o dinheiro, né? Ou é o Jesus da Bíblia, que é homem igual a mim, mas é Deus, né? E fez o que fez para me garantir a salvação, né? Então, qual Jesus? É um Jesus que pecaria se estivesse no lugar de Adão no paraíso? Ou é o Jesus que veio, viveu tudo aquilo sem pecar? Tá, deixa eu aproveitar esse momento aqui que você citou, entrou nesse ponto aí, e nós temos um tempinho aqui para falar disso. Tem um desses evangelistas, esses pregadores modernos aí, que usou a expressão dessa, né? Que se Jesus estivesse aqui hoje, ele pecaria como Adão pecou. Nós vamos falar disso no tópico 2, que vamos falar agora. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Olha bem, Deus cria Adão, coloca ele no jardim do Éden. Ele tinha acesso à árvore da vida, tinha acesso a tudo, né? Mas Deus limitou ele à árvore do conhecimento do bem e do mal. E falou: o dia que você comer, você morre. Esse Adão que estava no jardim do Éden, que tinha todos os benefícios, que tinha comunhão, que tinha tudo, fracassou. E o segundo Adão, que Paulo fala aqui, né? Paulo citou isso muito bem aos 1 Coríntios, quando ele fala que nele nós fomos vivificados. Quando Paulo cita o segundo Adão, ele está falando que esse segundo Adão, citando o segundo Adão, se referindo a Cristo. Cristo veio numa condição muito pior do que a de Adão. Por quê? Eu não estou falando na condição humana. Humano, eles eram iguais. Adão e Cristo, mesma coisa, assim como nós. Mas eu estou falando da condição ambiente. Adão pecou lá no Jardim do Éden. Cristo venceu lá no deserto, lá no Calvário. A condição ambiental era desfavorável a Cristo, no entanto, ele foi fiel. E Adão pecou com todos os benefícios. E vem um camarada e fala que se Jesus estivesse aqui hoje, lá no Jardim do Éden, ele iria pecar? Peraí, que tipo de evangelho é esse que está sendo pregado? Se você olhar logicamente, né, a situação no deserto é muito mais propícia a pecar do que no paraíso. Fragilidade, né? E Adão pecou pela boca, né? Comeu o fruto, né? A primeira tentação foi essa mesma: transforma essas pedras aí em pão. Né? Você está 40 dias sem comer. Adão comia todo dia, né? E ele comeu do fruto que não era para comer, né?
Jesus, ele pode transformar aquelas pedras em pão. Ele pode. Sem problema. Mas ele está 40 dias sem comer e ele não faz isso. Né? Tanto ele como cita, é que foi a nem só de resposta pão dele? viverá o homem, né? Deuteronômio 6. Né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ele mostra qual é a sua prioridade. Né? Adão esqueceu qual era a sua prioridade. Né? O segundo Adão não. Ele foi perfeito. E no Calvário, então? Né? Tanta gente falando, não é o Filho de Deus? Desce daí. Mostra para nós que você é mesmo Filho de Deus. Desce. Você não fez nada para estar aí. Desce daí. Né? Até os que estão do lado dele, desce daí. E ele calado, né? Não, e interessante, professor, falando da humanidade de Jesus, desse sofrimento, foi Isaías que falou, e como ovelha muda foi levada ao matadouro, não abriu a sua boca. Olha que interessante, 700 anos antes de Jesus passar por o que passou no Calvário, já havia uma profecia disso aí. Há dúvida na palavra de Deus? Claro que não. Eu desconfio que ele não abriu a boca porque, né, é o verbo encarnado. Eu acho que qualquer coisa que ele falasse destruiria tudo, né? Então foi bom ele não ter abrido a boca. Verdade. Para encerrar, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Sujeito aqui, vamos explicar, ele não estava debaixo do pecado original, nem nasceu debaixo do pecado original e nem também desse pecado experimental. Não estava debaixo, mas ele foi tentado em tudo e não pecou. É bom a gente falar isso também, porque senão nós vamos colocar Jesus numa esfera diferente da nossa, e não foi isso. É simples. Deus, o Pai, ele não burlou o sistema que ele mesmo criou. Não, né, como alguns acusam. O que acontece é que Jesus não nasceu em pecado, como todos os outros homens. Né, diferente de Adão. Né, Jesus, o segundo Adão, o último Adão, e Adão, o primeiro Adão, né, não nasceram do pecado. Verdade. Então, ele tinha que nascer assim para mostrar que ele era como o primeiro Adão. Sua observação foi fantástica. O início dos dois, assim. O início da vida humana dos dois foi igual. Então Deus não burlou o sistema. Né? Ele tinha que nascer do mesmo jeito que o primeiro Adão nasceu. Bacana, né? Sem pecado, sem a estultícia que está pegada ao coração do menino, como diz Salomão. Né? Eu nasci estúpido. Né? Senão o próprio Satanás poderia falar, mas nasceu em vantagem ou em desvantagem. Como é que foi isso? Não está errado e tal, né? Poderia questionar isso aí. Mas graças a Deus que a obra se concluiu, Jesus veio, fez o que tinha de fazer e trouxe a salvação, trouxe a vitória a nós. Isso. Nós encerramos com o texto de Malaquias, né? Mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. É a mensagem do Evangelho. Jesus nasceu, trouxe consigo a salvação para todos aqueles que nele crê. Então fica aí a nossa palavra de consolo, a nossa palavra de confrontamento às nossas vidas espirituais. Encerramos aqui o nosso programa, te agradecemos pela companhia e queremos convidar você a estar conosco em um dos nossos cultos. Até a próxima oportunidade, que Deus te abençoe, um forte abraço e até lá. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.